Olá, galera do segundo ano. Tudo bem com vocês? Sou o professor Rafael e estou aqui para mais uma aula de língua espanhola. Hoje vamos lembrar da regra de acentuação da língua espanhola. Lembram que já falamos dela o ano passado? Nessa vez vamos acrescentar algumas coisas novas. Bora! Começamos, queridos, pela regra básica. E a regra básica é muito simples. Nada a ver com o nosso português, bem mais complexa. Lembramos, as palavras na língua espanhola são separadas dependendo da posição da sílaba, forte ou tônica, em agudas, llanas ou graves, esdrúxulas ou sobreesdrúxulas. As palavras agudas são aquelas que têm a sílaba forte, que chamaremos de sílaba tónica, na última sílaba. Palavras como melón, jamón, cartón, etc. As palavras llanas ou graves são aquelas que têm a sílaba tónica na penúltima sílaba. Palavras como cáncer, leche, árbol, etc. As palavras esdrúxulas são aquelas que têm a sílaba forte, a sílaba tónica, na antepenúltima sílaba. Murciélago, esdrúxula, a própria palavra já é uma palavra esdrúxula. E as palavras sobreesdrúxulas são aquelas que têm a sílaba tônica, sílaba forte, além da antepenúltima sílaba. As palavras sobreesdrúxula não existem no português, mas sim que existem no espanhol. Depois, vamos vê-las. Começamos pela regra de acentuação das palavras agudas. As palavras agudas têm a vocal tônica na última sílaba, como já falamos, e elas sofrem acentuação quando terminam em vogal N ou S. Se a palavra é aguda e não termina em vocal ou em N ou em S, ela não leva acento. Essa é a regra. Por exemplo, palavras como melón, jamón, estrés, alemán, japonés, son palabras que cumplen a regla. Son agudas y terminan o en vocal, o en N, o en S. Porém, palabras como reloj, calor, estupor, tenaz o voraz son palabras agudas, mas que no siguen a regla. Elas no terminan ni en vocal, ni en N, ni en S. As palavras llanas ou graves têm a vocal tônica na penúltima sílaba e elas sofrem acentuação quando não terminam nem em vocal, nem em N, nem em S. Exatamente ao contrário das palavras agudas. Por exemplo, as palavras cáliz, éter, cáncer, vórtex ou cráter são palavras llanas ou graves e cumprem a regra. Elas não terminam nem em vocal, nem N, nem S. Mas, por exemplo, palavras como dinheiro, estante, baldes, joven, examen, são palavras llanas ou graves, mas que não cumprem a regra. Elas terminam ou em vocal, ou em N, ou em S. As palavras llanas não acentuadas, como dinheiro ou estante, são as palavras mais comuns na nossa língua espanhola. A maioria de palavras são dessa condição. Vamos ver agora as palavras esdrúxulas. As palavras esdrúxulas têm a vocal tônica na antepenúltima sílaba e elas sofrem acentuação sempre. Não tem uma regra complicada, é sempre. Por exemplo, plátano, pájaro, América, análisis, próximo. A própria palavra esdrúxula já é uma palavra esdrúxula. Vamos falar agora das palavras sobreesdrúxulas. As palavras sobreesdrúxulas têm a vocal tônica
antes da antepenúltima sílaba. As palavras sobresdrúxulas não existem de forma natural. Não existem de forma natural. Elas são todas formadas, como mínimo, por um afixo, um morfema que se junta a uma palavra, ok? Como mínimo, um afixo. Tal categoria não existe em português. E, igual que as palavras esdrúxulas, elas são sempre acentuadas. Meus queridos, as palavras sobresdrúxulas, elas não existem por si sozinhas. Elas sempre são formadas por outra palavra e, como mínimo, um afixo. Pode ser um sufixo, pode ser um prefixo, pode ser um complemento pronominal, etc, etc. Mas não existem de forma natural. E, em português também, não existem as palavras sobresdrúxulas, mas sim que existem em espanhol. Por exemplo, olhem essas palavras. Trágicamente. É uma palavra sobresdrúxula, porque a sílaba tônica está na primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta posição, desde a direita. Cómpratelo. Está na primeira, segunda, terceira, na quarta posição. Estúpidamente. Está na quinta posição. Permítaselo. Ultimamente. Mas como falávamos, elas não existem sozinhas. Pense nessas palavras. Trágicamente. Ela é formada pelo adjetivo trágico e um sufixo, mente. Cómpratelo. Ela é formada por um verbo, compra, e dois complementos pronominais, nesse caso de segunda pessoa e de objeto direto. Estúpidamente, formada por adjetivo e sufixo mente. E assim com todas. Então, resumindo, sobresdrúxulas não existem sozinhas. Agora que conhecemos as palavras sobresdrúxulas, vamos ver essas palavras quando acabam em mente. Nós sabemos que podemos formar um advérbio juntando um adjetivo com um sufixo mente. Em português, quando nós fazemos isso, a palavra nova, um advérbio, não tem acento. Mas o que acontece na língua espanhola? Em língua espanhola, quando é formado um advérbio usando um adjetivo mais um sufixo mente, sempre devemos manter a acentuação original do adjetivo, independentemente de onde estiver a sílaba tônica. O que significa isso, meus queridos? Quando eu formo um advérbio com o sufixo mente, não existe regra de acentuação seguindo a sílaba tônica. A regra de acentuação é: o adjetivo original leva acento? Sim. A palavra nova, advérbio, leva acento. O adjetivo original leva acento? Não. Então, a palavra nova, advérbio, não importa onde estiver a sílaba tônica, também não leva acento. Por exemplo, olhe as palavras na sua esquerda. Trágico, cômico, veloz, rápido ou fácil. Todas são adjetivos. Alguns levam acento e, por exemplo, a palavra veloz não leva acento. Na primeira é uma palavra esdrúxula, cômico também é uma palavra esdrúxula, rápido também, e fácil é uma palavra llana, que acaba em L, portanto, tem que levar acento. Mais veloz é uma palavra aguda, acabada em Z, em espanhol Z, portanto, não leva acento. Mas o que acontece quando coloco o sufixo mente? Trágicamente, comicamente, rapidamente e facilmente mantenho o acento da palavra adjetivo original. Mas, velozmente, o adjetivo não leva acento, portanto, o advérbio novo também não. Ainda que uma palavra, na teoria, esdrúxula, ela não leva acento. É uma curiosidade da nossa língua na formação dos advérbios mente. Uma vez a gente viu a regra básica de acentuação, palavras agudas, llanas, esdrúxulas e sobresdrúxulas. Agora vamos aprender o chamado
acento diacrítico. O que é o acento diacrítico? O acento diacrítico é empregado para diferenciar palavras que têm a mesma grafia, mas possuem significados diferentes. São homógrafas. É importante ressaltar que ele não afeta a pronúncia. O acento diacrítico só é colocado nos casos em que exista uma ambiguidade previsível que possa dificultar o entendimento do enunciado. Na sua maioria, as palavras são monossilábicas. Meus queridos, o acento diacrítico, resumindo, é muito simples. Ele serve para diferenciar dois monossílabos que têm a mesma grafia, mas significados diferentes. E por que falo só monossílabos? Porque antigamente tínhamos uma palavra que era solo, que tinha uma palavra acentuada e uma palavra não acentuada, ok? Mas a Real Academia da Língua Espanhola tirou esse acento diacrítico dessa palavra e hoje já não tem mais. Portanto, todas as palavras atualmente que tenham acento diacrítico são monossilábicas, ok? Vamos conhecê-las. As palavras que em espanhol têm tilde diacrítica são el, mi, tu, de, se, si, mas, te e au. Todas são monossilábicas. Qual é a diferença entre uma palavra com acento e a que não tem acento? Por exemplo, a palavra el com acento é um pronome. Você já conhece, é um pronome pessoal. Eu, tu, ele, terceira pessoa do singular. Mas el sem acento é um artigo, é um artículo masculino singular. El coche, el carro, el niño, el professor, etc. Mi, com acento, é um possessivo, mas pronominal. Isto é para mim, ok? E, em cambio, mi sem acento também é um possessivo, mas é um possessivo átono, daqueles que colocamos antes do substantivo. Ele não faz função de pronome, ele faz função de adjetivo, ok? Portanto, por exemplo, este é mi libro, este é mi coche. Mesmo acontece com tu. Tu, com acento, é um pronome pessoal. Vocês já conhecem. Eu, tu, segunda pessoa do singular. E tu, sem acento, é também um possessivo átono. Faz função de adjetivo. Este é tu livro, tu casa, tu coche, etc. De, com acento, é imperativo do verbo dar. Espero que você dê. Y de sin acento es preposición. ¿De dónde vienes? Vengo de casa de mi hermano. Se con acento es presente de indicativo do verbo saber. Yo sé, tú sabes, él sabe, etc. Mas se sin acento es un complemento pronominal. Por ejemplo, el niño se fue. La señora se durmió, etc. Complemento pronominal de tercera persona. Si con acento es afirmativo. Por ejemplo, ¿vas a venir a la fiesta? Sí. Ese sí es una afirmación, por tanto leva acento. Mas o sí sin acento es una conjunción condicional. Por ejemplo, ay, si ganase la megacena, me compraría una casa. Ese sí es una conjunción condicional. Si sin acento también es una nota musical. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Mas, con acento, es un adverbio de cantidad. Por ejemplo, necesito más tiempo. O tengo mucha hambre, quiero más comida. Adverbio de cantidad. E mas, sin acento, é igual no português. É uma conjunção. Faz a mesma função na palavra que a palavra espanhola pero. Por exemplo, eu gostaria muito de ir na festa, mas eu não tenho dinheiro. Em espanhol, igual. Me gustaría ir a la fiesta, mas não tenho dinheiro. Ainda que na nossa língua é muito mais usual utilizar a conjunção pero. Me encantaría ir a la fiesta, pero no tengo dinero. Te, con acento,
significa infusão, un chá. Por ejemplo, me duele la cabeza, voy a hacerme un té. Y té sin acento es un complemento pronominal. Igual que sé. El señor te abrió la puerta. O quiero que te pongas a estudiar. Complemento pronominal de segunda persona. Y aún con acento é una conjunción. Tiene el mismo significado que todavía, ainda en portugués. Por ejemplo, tengo mucha hambre, pero aún es temprano para almorzar. Y aún, sin acento, es un adverbio. Significa inclusive. Por ejemplo, sigo de muy mal humor, aún que el hombre me ha pedido disculpas. Significa incluso, inclusive. Esas son las palabras que llevan tilde diacrítica. Y cuando nos usamos una u otra, tenemos que colocar o acento dependendo do seu significado. É importante. Vamos por uma parte um pouco mais complexa, que é a acentuação em diftongos e hiatos. Chamamos de diftongo a duas vocais que formam um único som, uma sílaba única, sendo sempre uma vocal chamada de débil, uma I ou uma U, com uma vocal forte, uma A, uma O e uma E. Por exemplo, campanario, especial, inicio ou nautilus. São palavras que apresentam um diptongo. Campanario é uma só sílaba, io, vocal débil, vocal forte. Especial, uma I e uma A, é um diptongo. Inicio, una I y una O. Vocal débil, vocal fuerte, un diftongo. Y nautilos, una A y una U, un diftongo. Es importante resaltar que en un diptongo nunca puede ter a sílaba tónica na vocal débil. Também, un diftongo é formado quando acontecen duas vocais consideradas débeis. Por exemplo, uma I com uma U ou uma U com uma I. Mas sempre que a vocal forte não esteja na primeira delas. Por exemplo, cuidar apresenta uma U com uma I. Mas a vocal forte ou vocal tônica não está na primeira das duas vocais débeis. Cuidar, neste caso, a vocal forte, a sílaba tónica, é dar. Incluir. Aqui a sílaba tónica sí que está no diftongo, mas não está na primeira vocal débil, está na segunda. Incluir, está na I. Destruir é a mesma coisa, a vocal forte está na I. Destruir. E 21 apresenta a sílaba tónica en 1. Por tanto, 21 está na segunda vocal, não na primeira. Los diftongos que no presentan una vocal forte tónica o que presentan vocal tónica en las vocais fortes, A, E, O, elas siguen a regla básica de acentuación. ¿Qué significa eso, meus queridos? Elas son acentuadas como cualquier palabra. Sabendo que nós temos un diptongo y que é unha soa sílaba, elas siguen a regla de acentuación que ya aprendimos anteriormente. Por exemplo, a palabra campanario está formada pelas sílabas cam, pa, na y rio. Son 4 sílabas. Y es una palabra que tiene a sílaba forte en la NA. Por tanto, es una palabra llana. Campanario. Es una palabra llana que acaba en vocal, acaba en O. Por tanto, ella no le va acento. Especial. Especial, en español, es una palabra formada por 3 sílabas. Es, P y el diptongo cial. Y a sílaba tónica está na última sílaba, cial. Mas ela não está na I, que é a vocal débil, sino na vocal forte, na A, especial. Portanto, é uma palavra aguda que termina em L. E seguindo a regla, ela não leva acento. Inicio é uma palavra llana
formada por 3 sílabas. I, ni, cio. Temos un diftongo, vocal débil con vocal forte. Y a vocal tónica está na NI, inicio. Por tanto, é unha palabra llana que termina en vocal, no leva acento. Después está formada por 2 sílabas. Después. Na sílaba pues, temos un diftongo, vocal débil U con vocal forte E. E a sílaba tónica está na vocal forte, na E. Por tanto, é un diftongo. Después. E, como é unha palabra aguda que termina en S, ela sigue a regla de acentuación das palabras agudas. Por tanto, ela leva acento. Onde coloco acento? Na sílaba tónica, que é a vocal forte. Después. Mas que acontece cando non temos un diftongo? Es lo que llamamos de hiato. Hiato é a unión de 2 vocais fortes, A e O, ok? Formando sílabas separadas. O hiato non é un diftongo, non é unha sílaba só, son 2 sílabas. Son 2 sons ben diferenciados. E eles siguen a regla básica de acentuación, tendo presente que son sílabas separadas. Por exemplo, pelear. Temos 3 sílabas. Pelear. Aquí non temos un diftongo. É unha E, vocal forte, con unha A. Vocal forte. Non é un diftongo, é un hiato. Por tanto, son 3 sílabas. E cadê a sílaba forte? Pelear. Está na última. E, por tanto, é unha palabra aguda. E ela termina na letra R. Por tanto, ela non sigue a regla de acentuación das palabras agudas. Non leva acento. E héroe? Héroe tamén presenta un hiato. Por tanto, son 3 sílabas. Ero, E. Por tanto, se a sílaba tónica está na primeira, ero, E, é unha palabra esdrúxula. E que acontece con as palabras esdrúxulas? Elas levan acento sempre. Por eso a palabra héroe é acentuada. Palabras como coaccionar, maestro ou fideos son palabras que presentan hiato. Coaccionar, unha O con unha A, non é un diptongo. Son 2 sílabas, son 2 vocais fortes. Maestro é a mesma coisa, é unha A con unha E, 2 vocais fortes. E fideos tamén son unha E con unha O, 2 vocais fortes. Non é un diptongo, é un hiato. Mas, que acontece quando temos un diftongo? Dos que a gente já viu, vocal débil mais vocal forte. Mas a sílaba tónica está na vocal débil. Aí se forma o chamado de hiato especial. O que é um hiato especial? Bom, um hiato especial, quando temos a união de uma vocal débil, que é uma I ou uma U, e uma vocal forte, A, E, O, mas acontece que a sílaba forte, a sílaba tônica, está na vocal débil, se produz uma anulação desse diptongo. E ela passa a ser um hiato. Separada a sílaba. E com a regra especial de que temos que colocar acento na vocal débil. Por isso, em espanhol, palavras como estanteria, evacua, actúe, poderio, espía, policía, por exemplo, lavanderia, panaderia, río, são palavras acentuadas. Se vocês querem uma dica, eu vou falar para vocês. Em espanhol, todas as palavras terminadas em ia ou io, que tem a vocal forte nessa letra I, todas levam acento. Sem exceção. Por exemplo, já vimos policía, lavanderia, panaderia. Lembram do pretérito imperfecto? Eu comia, tu comias, ele comia. Todas levam acento. Então, é uma dica. Quando vocês tenham que acentuar ou não, já sabem, se uma palavra em espanhol acaba em ia ou io, e essa I é a vocal forte, sempre vai levar acento. Sempre, sem exceções. Bom,
Es aquí, meus queridos, é a regla de acentuação da língua espanhola. A regla básica que a gente já viu, o acento diacrítico e como nós temos que acentuar distongos e hiatos. Vamos practicar um pouco. Por exemplo, vamos practicar as palavras agudas. Temos aqui 4 listas e cada uma delas tem uma palavra aguda que deveria levar acento. Mas ele não está na palavra. Vocês são capazes de descobrir qual é essa palavra e colocar o acento certo. As palavras são conocer, caminhão, mulher, cristal. É a primeira. Na opção B, lloverá, pared, beber ou piedade. Na letra C, amor, arder, revés ou feliz. E na letra D, chimpancé, pelar, capaz ou candil. Vocês são capazes de colocar o acento. Lembrem da regra. Palavras agudas, elas levam acento quando acabam em vogal, N ou S. Vamos resolver a letra A. A palavra conocer, a palavra caminhão, a palavra mulher ou a palavra cristal? Efectivamente, a palavra correcta é caminhão. É uma palavra que acaba em N, portanto, leva acento. Palavra conocer, mulher ou cristal não acabam nem em vogal, nem em N, nem em S. Mesma coisa para a letra B. As palavras parede, beber e piedade não acabam nem em N, nem em S, nem em vocal. La única que acaba en vocal es lloverá, por tanto, debería levar acento. Amor, arder y feliz, de la opción C, tampoco acaban ni en vocal, ni en N, ni en S. La única que acaba en S es revés, que sigue la regla. Por tanto, acento. Y de la letra D teníamos la palabra chimpancé, pelar, capaz y candil, siendo la única de ellas que acaba en E, chimpancé, en vocal, la que debería levar acento. Pelar acaba en R, capaz acaba en Z y candil acaba en L, por tanto, no leva acento. Vamos a practicar as palabras llanas. Agora temos palabras que son llanas. Eso significa que a sílaba tónica, a sílaba forte, está na penúltima sílaba. Na opción A temos preso, cárcel, rejas y sueña. Na B, misa, sacerdote, coro y cáliz. Na opción C, dátil, banana, pera, pomelos. Y na opción D, hoja, carpeta, álbum y folio. Vocês são capazes de identificar quais são as 4 palavras que falta acento? Lembrem da regra das palavras llanas. Elas levam acento quando não acabam nem em vocal, nem em N, nem em S. Portanto, a solução a esse exercício aqui é bem fácil. Na primeira, cárcel é a única palavra que cumpre a regra, porque preso, sueña e rejas acaban en vocal y en S. Por tanto, no sigue a regla. Lembren que a regla es que no acaban ni en vocal, ni en N, ni en S. Na letra B, a palabra que cumple a regla es cáliz, que acaba en Z, Z en español. Misa, sacerdote y coro acaban en vocal, por tanto, no le va acento. Na letra C, dátil, banana, pera, pomelos, a única palabra que no acaba ni en vocal, ni en N, ni en S, es dátil. Y la letra D, hoja, carpeta y folio, terminan en vocal. Por tanto, ellas no siguen a regla las palabras agudas. Perdón, las palabras llanas. ¿Cuál es la única palabra que cumple a regla? Álbum, que acaba con la letra M. Vamos a practicar ahora acento nos distongos e hiatos. Tenemos las palabras cuando, siento, después, vais. Agua, policía, ciencia, cuentan. Huésped, alguien, hoy, quieren. Siéntate, horario, varios y vienes. Vocês são capazes de identificar quais são as 4 palavras onde falta acento?
lembrando as diferentes reglas dos hiatos e dos diftongos. Quando temos um diftongo que a sílaba tónica está na vocal forte ou em outra sílaba, ele segue a regra geral de acentuação. E quando temos um diftongo que a sílaba forte está na I ou na U desse diftongo, quebra formando um hiato. Como, por exemplo, a palavra lavanderia, que é acentuada. Lembram da dica que eu dei para vocês? No espanhol, todas as palavras que acabam em ia ou io, que tem a sílaba forte na I, levam acento. Portanto, a resolução a esse exercício é essa aqui. Na primeira, na letra a única palavra que deveria levar acento é después. É uma palavra que apresenta um diftongo, mas a vocal tônica está na E. E como é uma palavra aguda que acaba em S, deve levar acento. Quando não leva acento, porque é uma palavra llana que acaba em vocal, mesma coisa que siento, e vais é um monossílabo que em espanhol não leva acento. Água, ciência e cuenta também não levam acento. Qual é a única palavra que leva? Falamos sobre isso. Policía. Lembram? Todas as palavras que acabam em ia ou em io em espanhol que tem a sílaba forte na I levam acento. Na letra C, a única palavra que requer acento é huésped. É uma palavra que apresenta um diptongo, UE. A sílaba tônica está na E, portanto, tem que seguir a regra geral de acentuação. E é uma palavra llana que acaba na letra D, portanto, deve levar acento. Alguien não leva acento, é uma palavra llana que acaba em N, ou é um monossílabo, e quieren é também uma palavra llana que acaba em N. E na última, siéntate, é uma palavra esdrúxula. Apresenta o verbo sentar em imperativo com um complemento pronominal. E ela agora é uma palavra esdrúxula. Siéntate. É um diftongo formado por I e por E. Sílaba débil e sílaba forte. Estando a sílaba tônica nessa sílaba forte. Siéntate. Horario, palavra llana acabada em vocal. Varios, palavra llana acabada em vocal. Vienes, palavra llana acabada em S. Não levam acento. E para terminar, vamos praticar o acento diacrítico. Temos 5 frases. Você saberia identificar qual delas o acento diacrítico está mal empleado? Por exemplo, aún es temprano para preparar el almuerzo. Letra B. Me encantaría que Pedro me diera el sí al proyecto. Letra C. La fiesta es en mi casa porque hay piscina. Letra D. Estoy hambriento. Quiero más patatas fritas. Y letra E. Quiero hacerme un té, pero no tengo hierbas en casa. ¿Cuál de las o acento diacrítico está errado? Já descobriram? É muito fácil. A resposta é a letra C. ¿Por quê? Porque a palavra mi en esta frase é um possessivo átono. É um possessivo com função de adjetivo, dos que a gente coloca antes do substantivo. La fiesta es en mi casa. E quando é um possessivo átono, não leva acento. Qual é o mi que leva acento? Quando ele faz de pronome. Por exemplo, esta fiesta es para mí. E nunca pode levar o substantivo atrás. As outras estão perfeitamente corretas. Na primeira, aún, neste caso, é uma conjunção. Significa ainda, todavia. Na letra B, temos um sí afirmativo. Portanto, leva acento. Na letra D, temos um advérbio de quantidade. Quiero más patatas. E na letra E, temos a palavra T com acento que significa chá. É uma infusão. Quiero hacerme un té, un chá. Bom, meus queridos, essa foi aqui a explicação da regra espanhola de acentuação de palavras. É uma regra, acho, bem mais simples que a portuguesa. Agora só, vocês precisam estudar e praticar. Para isso, façam suas tarefas.
consulten suas dúvidas ou me perguntem diretamente para resolvê-las. Estou à disposição. Então, até a próxima semana. Bons estudos para todos e ótima semana. Tchau, tchau. Hasta mañana.